Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou dar aquele tipo de dica que todo mundo gosta. Dica de mistura de adubos para turbinar a sua rosa do deserto. Sim, eu tenho aqui uma mistura de diferentes adubos que, quando unidos, vão fazer a sua planta explodir. Explodir em desenvolvimento, de caudex, crescimento e floração, que é o que todo mundo quer. Quer saber quais são os componentes desse adubo aqui? Eu te digo agora nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, vá se inscrever no canal. Quando se inscrever, marca o sininho. Assim o YouTube vai sempre te notificar quando publicarmos novos vídeos por aqui. E se você já gosta dos conteúdos que são produzidos aqui, você pode se tornar membro do canal. Sim, você pode apoiar o canal se tornando membro, clicando no botão de Seja Membro que está aqui embaixo. Gente, olha, uma das maiores demandas que eu tenho de vocês que me seguem é dicas de adubos. Qual o melhor adubo que eu devo usar? Então, olha, primeira coisa que eu sempre falo, não existe um adubo que seja o melhor. Não existe uma marca, um tipo de adubo. Você pode usar componentes de adubo que você encontra aí na sua região e usá-lo da forma correta aí nas suas rosas do deserto. O importante é você saber o que cada componente do adubo, que cada tipo de adubo vai fazer na sua planta. Você não pode jogar adubo às cegas aí na sua rosa do deserto de forma descontrolada sem saber o que você vai colocar lá, tá? Isso é importante, então saiba o que você está colocando aí nas suas plantas. Segundo, é interessante você saber o que é que você quer. Você quer que sua planta cresça, floresça, sua planta está estagnada, você fez um enxerto, o enxerto não desenvolve, ou você fez uma poda e não teve uma brotação adequada, a planta está com caudex murcho. Então é interessante que você entenda o que é que você quer para a sua planta, para você alinhar a adubação para este fim. E o que é mais importante, talvez, a dica mais importante é você não exagerar nas quantidades, tá? Então, muita gente, é o erro que eu mais comento aqui no canal, são de pessoas que exageram na quantidade de adubos que colocam nas suas rosas do deserto. Por quê? Porque quando você coloca adubo em excesso nas suas plantas, você acaba gerando um fenômeno que a gente chama de antagonismo entre os nutrientes. Ou seja, quando um nutriente está em excesso, aqueles outros nutrientes que também são importantes para a planta, ela não consegue absorver por causa desse antagonismo, desse nutriente que está de forma exacerbada no substrato. E você vai salinizar o substrato, vai alterar pH, vai ficar muito ruim para a sua planta se desenvolver. Então exagerar na adubação é muito prejudicial para o desenvolvimento das suas rosas do deserto. Então sempre quando você for adubar suas plantas, está com dúvida na quantidade, coloque quantidades mínimas, tá? Então, se você tem aí algum fertilizante que sugere uma aplicação para uma colher de sopa cheia, coloque uma colher de sopa rasa ou uma colher de sobremesa. Sempre coloque menos daquilo que é recomendado, tá? E assim você vai cuidando das suas plantas de forma mais parcimoniosa, adubando de forma mais parcimoniosa, que é assim que deve ser. É muito mais fácil corrigir uma adubação deficitária, que é a adubação que foi feita em menor quantidade, do que corrigir uma adubação que foi feita em grande quantidade. E eu tenho aqui, olha, uma mistura que eu adoro, tá, para as minhas plantas, tá? Eu jogo em todas as minhas plantas, não só em rosa do deserto. Então, se você se pergunta, professor, qual fertilizante? Eu não tenho uma marca específica, eu gosto de pegar diferentes fertilizantes e utilizar, mas tem uma mistura que eu adoro. Aqui, nesse potinho, eu tenho 5 componentes misturados de forma igual, tem a mesma quantidade de cada um deles, tá? Não tem essa mais proporção de um ou de outro, não. É a mesma quantidade para cada um deles aqui, tá? Primeiro componente que eu tenho aqui nessa mistura, eu tenho aqui cloreto de potássio vermelho. Se você observar, ó, tem uns grânulozinhos vermelhos aqui misturados. Cloreto de potássio vermelho é um componente que vai fornecer potássio para suas plantas, ele vai fortalecer suas plantas contra pragas, vai ajudar no desenvolvimento do caudex, no engordamento do caudex, vai deixar sua planta mais resistente, mais forte.
Então o potássio ele é muito importante, ele não poderia deixar de estar presente aqui. Uma coisa que é interessante falar que aqui eu não tenho apenas nutriente mineral. Aqui é uma mistura minha que eu faço com nutrientes minerais e orgânicos também, que eu vou já falar. Mas o primeiro é mineral, que é o cloreto de potássio vermelho, que eu adoro e faz parte aqui da minha mistura. O segundo componente que eu tenho aqui na minha mistura milagrosa aqui para minha rosa do deserto é o pó de rocha. Sim, você encontra aí em qualquer loja de garden que vende plantas, adubos, tem pó de rocha para vender. O pó de rocha ele é ótimo para equilibrar o substrato, equilibrar o pH do substrato das suas plantas, porque um substrato equilibrado permite que a sua planta absorva os nutrientes da adubação, permite que a sua planta enraize adequadamente. É muito bom para o desenvolvimento da sua planta e daqueles micro-organismos que são benéficos para as rosas do deserto que estão ali no substrato, tá? Então o pó de rocha faz parte aqui da minha mistura milagrosa. Terceiro componente aqui da minha mistura milagrosa, a gente chega aqui num dos meus adubos prediletos, que é a farinha de osso. Sim, eu tenho aqui a farinha de osso como uma fonte de cálcio, principalmente, tem um pouquinho de fósforo, mas principalmente cálcio. Aqui para as minhas rosas do deserto vai ajudar na floração, ajuda na boa formação das flores, na boa formação das folhas, ajuda na arquitetura celular da célula vegetal, ou seja, em todas as partes da planta o cálcio vai estar entrando como componente fundamental para a boa formação da planta. Então a farinha de osso ela vem aí ajudando a sua planta, inclusive também a resistir a pragas como cochonilhas, como ácaros, porque a farinha de osso deixa os tecidos da planta mais rígidos, a folha vai ficar mais rígida, mais resistente e fica muito mais difícil para uma praga se estabelecer na sua planta. Então se uma planta está bem adubada com uma fonte de cálcio, ela fica mais resistente a pragas também. Então a farinha de osso não poderia deixar de estar presente aqui na minha mistura. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like, ó, curta aí o vídeo que você ajuda demais aqui o canal, tá bom? Assim como a farinha de osso, os dois próximos componentes, eles são orgânicos, tá? E agora a gente vai chegar nesses dois componentes que são fontes de nitrogênio para a sua planta, que vão ajudar muito o crescimento e o desenvolvimento da sua planta ficar maior, né? Ficar com ramos grandes, com caudex grande, raízes grandes. Então o nitrogênio ele vai agir nesse sentido. O primeiro componente que eu tenho aqui, que como fonte de nitrogênio, é a torta de mamona. Sim, nutriente orgânico que você pode misturar aí na adubação e fornecer para as suas plantas. Aí fica o alerta. Se você tem bichinho de estimação em casa, cão principalmente, cachorro, não use torta de mamona, ou evite usar, porque a torta de mamona é altamente tóxica para os animais, tá? Então se você tem animais em casa, você pode retirar a torta de mamona e deixar apenas o outro componente aqui da mistura, que é o último componente, o quinto componente dessa mistura, que é o esterco de galinha, bem curtido. Sim, esterco de galinha está presente aqui na minha mistura, tá? Fornecendo nitrogênio para o bom desenvolvimento das minhas plantas. Gente, só recapitulando aqui, olha, na ordem do NPK, porque sim, aqui não deixa de ser um NPK. Eu tenho aqui representando o nitrogênio, eu tenho nutrientes orgânicos, né? A torta de mamona e o esterco de galinha. E representando aqui o fósforo, né? E aí eu coloco o cálcio também ali, a farinha de osso, tá? E representando o potássio, eu tenho aqui o cloreto de potássio vermelho. Uma mistura bombástica, muito boa para você usar aí nas suas plantas, tá bom? Fica a dica aí para você, utilize, faz essa mistura. Se você não tem todos os componentes, pode excluir um ou outro, como eu sugeri aqui, você pode excluir a torta de mamona ou substituir por outro, mas o importante é você fornecer uma salada nutritiva para as suas rosas do deserto, tá bom? Usa aí, depois volta aqui nos comentários para me contar como é que foi o resultado. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não deixe de curtir e compartilhar à vontade, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue aqui no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!